O assédio moral é caracterizado pela humilhação constante e repetitiva. A situação pode acontecer no ambiente de trabalho, na escola, na família. Para falar sobre esse tipo de comportamento que prejudica as relações pessoais, está aqui no estúdio o psicólogo Marcos Bersan. Senhor Marcos, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Bom, então, o que caracteriza o autor do assédio moral? Olha só, a gente poderia dizer que o assédio moral é uma terminologia nova. Na literatura há muita pouca coisa sobre assédio moral, né? Fala-se mais em assédio sexual. A gente pode dizer que o assédio moral, a pessoa, o trabalhador, no caso no trabalho, ele é acometido de uma sensação de menos-valia, né? De se sentir diminuído, muitas vezes, pelo seu superior. E isso acomete várias doenças físicas, né? Tal como irritabilidade, a perda da libido, enfim, sintomas físicos que acarretam essa situação toda, essa situação emocional. Olha, a Sueli do bairro Mariano Procópio faz uma pergunta em relação a crianças e adolescentes. Que tipo de tratamento podem fazer para superar o assédio moral? Aqui cabe colocar, então, crianças e adolescentes também são passíveis de assédio moral ou se trata de gozação, de brincadeira entre colegas? Qual é Olha só, é muito sutil, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o assédio moral, ele sempre acontece numa relação de poder, ou seja, no trabalho, na família, enfim, tem que haver a relação de poder. E outra coisa importante é a frequência com que acontece, né? O tratamento é a psicoterapia. Agora, tem que saber se trata de uma brincadeira esporádica, de alguma coisa nesse sentido, ou se é algo com frequência, se é algo ostensivo. Isso aí sim caracteriza, né, o assédio moral. Agora, pode haver essa relação de poder, por exemplo, de um professor com um aluno ou vice-versa? Sem dúvida, são aqueles predicados, né? O sujeito é gordo, magricelo, enfim. Qualquer relação onde você diminua o outro, tal como o professor com o aluno, onde o professor ele acaba perseguindo o aluno, dando tarefas descabidas, ou tarefas impossíveis, ou tarefas aquém da capacidade do aluno, onde o aluno se sinta diminuído. Né? A sensação da menos-valia que eu havia dito. Isso aí inclui também a questão do apelido? Sem dúvida, o apelido, mas esse apelido tem que vir com outras situações. Pejorativo, por exemplo. Sim, o apelido ele tem que ter uma durabilidade, uma duração. Ele acontece durante um período, né? A frequência, sem dúvida. De modo geral, o assédio moral começa com uma brincadeira tida pelas pessoas como inofensiva. E essa brincadeira acaba tomando proporções maiores e pode trazer consequências últimas e drásticas, que seria até o suicídio. Bom, a Sandra do Eldorado pergunta se quando não se tem provas do assédio moral, qual recurso pode ser usado para tomar as devidas providências? Ou seja, que orientação você também daria para a pessoa tentar pegar essas provas de assédio? É muito difícil, porque é uma coisa muito sutil. De modo geral, a pessoa que comete o assédio moral, né, ela não deixa essas pistas, né? Mas, de modo geral, a pessoa tem que ter testemunhas, né? Ela tem que guardar e-mails, recados, bilhetes, até a questão do atestado médico, de um tratamento, porque é muito comum no assédio moral, tal como na empresa, a pessoa fazer um acompanhamento ou um problema de saúde e ser motivo de piada naquela empresa, né? Achando que a pessoa está fazendo corpo mole. Então, enfim, ela tem que tentar reunir essas provas. Não é fácil reunir, né? E lembrando que é um crime, né? Já existe jurisprudência sobre isso já. Pois é a pergunta do Vitor do bairro Santo Antônio, né? Ele pergunta que tipo de assédio pode levar a um processo? Só o moral ou outro tipo também? É questão do direito, né? Eu posso falar da questão psicológica, o que caracteriza esse assédio moral é uma série de coisas, né? A pessoa acaba ficando adoentada mesmo, ela fica sofrendo de mal físico, né? Então ela vai com certeza fazer um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, vai repercutir no meio familiar dela, ela vai ter perdas, a produtividade vai diminuir. Agora, cada um reage de um jeito. O homem, de modo geral, ele recorre à bebida, ao alcoolismo. A mulher tem uma outra reação, que às vezes é o choro, é comentar com uma amiga. Então, cada pessoa reage de um jeito. Agora, tem que juntar, né, aglutinar provas aí para caracterizar o assédio moral. Pode haver também assédio moral dentro de casa, por exemplo, entre o marido e a mulher com relação ao marido? Sim, o assédio moral é toda relação de poder onde você diminui o outro, menospreza, humilha, através de situações vexatórias, né, em público de modo geral, onde você se sente diminuído, você perde a confiança em si mesmo, na sua capacidade, e você, é interessante que a vítima passa a acreditar em alguns momentos que ela é merecedora desse comportamento, de xingamentos,
de atitudes assim. Então, em alguns momentos, ela acaba pensando, será que eu não mereço isso? Será que a culpa realmente não é minha? Tal como o empregado, tal como a esposa. Então, para ter assédio moral, tem que ter relação de poder, tem que ter frequência e tem que ser algo ostensivo. Pois é, e pela experiência do senhor, em que situações, né, em empresa, instituição, onde o assédio moral acontece com maior frequência? Olha, acontece de modo geral em empresas onde a competitividade é muito exacerbada, em instituições onde a hierarquia também é muito grande e onde é uma instituição extremamente autoritária, porque só nesse local sobrevive essa pessoa que comete o assédio moral. Então, ok. Muito obrigado, senhor Marcos, pela participação do senhor aqui no MGTV. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. E a vocês que mandaram... Quebrar a rotina, mudar os hábitos, tomar um novo rumo. Para muitos, as mudanças podem significar um estímulo. Pois é, Viviane, mas para outros, um problema. São pessoas que resistem a qualquer tipo de alteração no cotidiano, desde a troca de móveis do lugar ou até mesmo mudar de emprego. Conservadores ou acomodados, resistir a mudanças pode ser um problema? E para falar sobre o assunto, nós convidamos o psicólogo Marcos Bersan. Boa tarde. Boa tarde. Bom, nós temos aqui a pergunta da Lúcia, do Dom Bosco. Até que ponto a resistência à mudança, que a gente está falando de qualquer natureza, significa medo e quando ela é comodismo? É interessante que a mesma rotina que o atleta olímpico deve ter para ter êxito na sua atividade, a mesma rotina que é benéfica para esse atleta, a mesma rotina que é benéfica para uma criança que aprende os hábitos de higiene, essa mesma rotina também pode ser algo que não é benéfico para um relacionamento. Então, a rotina pode ir de um extremo ao outro extremo. Né? Então, assim, as pessoas têm que se perguntar até que ponto elas estão preparadas para mudar. Igual você, o Sérgio disse, sobre a mudança, a simples mudança de um móvel da casa, as pessoas já fizeram isso, até a dissolução de um relacionamento, até a troca de uma profissão. Né? Nós podemos dizer que nós, durante a vida, nós temos as mudanças programadas. Quais seriam essas mudanças? Seriam mudanças que acontecerão, tal como a adolescência, a formatura, o casamento e mudanças involuntárias. Quais mudanças? A doença, né? O sofrimento, enfim, coisas inesperadas. A morte também seria uma mudança inesperada. E diante dessa mudança ficamos impotentes. Mas há também aqueles que gostam da rotina, mas gostam porque têm medo ou porque se acomodam, preferem mesmo a rotina. A Leila, ela é do centro da cidade, diz que mesmo as coisas ruins, ela não consegue mudar. Exatamente. Tem pessoas que conseguem reclamar, mas não sabem por quê e acontece algo que elas não mudam. A gente pode dizer que a rotina, a mudança, são coisas que nós muitas vezes aprendemos lá na infância. Quando o seu pai, a sua mãe, te ensina a lidar com o desafio, com o medo. Se você perceber, as pessoas também, elas percebem que tem crianças que o tempo inteiro o pai impede que elas se arrisquem. Né? Não faça isso, você vai machucar, não coloque a mão ali, você pode se machucar, você vai cair. Então, a criança e o pai lidam com o medo, até porque muitas vezes também ele é temeroso em relação ao desafio, ao risco, e acaba gerando nessa criança uma criança com muito medo de acontecer algo, temerosa. Bem, a Marília do Cascatinha disse que se aposentou, mas continua no emprego. E ela tem muito medo de mudar de vida. Ela pergunta o que ela deve avaliar nesse momento, se ela realmente deve parar de trabalhar e tomar outro rumo na vida ou continuar trabalhando. É interessante que se você mora num apartamento de 3 quartos e quer mudar para uma kitnet, é bem provável que você tenha que abrir mão de alguns móveis. Tal como ela também, diante da aposentadoria, é importante que ela saiba que, nesse momento agora, ela vai ter que abrir mão de algumas situações, tal como o trabalho, e substituir por outras. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de abrir mão, de largar aquilo, porque ela não conseguiu encontrar um substituto prazeroso à altura. Ok, Marcos, muito obrigada e uma boa tarde. Boa tarde. Cérebro, coração e o estômago, por exemplo, se fosse possível monitorar isso. É verdade, se nós pudéssemos, na noite de hoje, colocar aparelhos nas pessoas e monitorássemos, com certeza nós perceberíamos o seguinte: a pupila estará dilatada, né? A glândula suprarrenal estará descarregando uma quantidade de adrenalina no organismo, as glândulas salivares por um instante param, enfim, a taquicardia, a sudorese, né? A resistência elétrica da pele também é diminuída, enfim, acontecem vários fenômenos de ordem física,
provocados por essa emoção. A gente poderia dizer que toda vez que estamos diante do prazer, do medo, da raiva ou de emoções intensas, acontece uma excitação e desencadeia uma série de fenômenos físicos e que com certeza podem gerar a fadiga mais tarde aí, né? Pois é, isso aí sem contar, né, Marcos, a bebida também, que provoca alterações no corpo, né? Sem dúvida, é um mês atípico, né? De modo geral, as pessoas ingerem álcool, a comida é mais desregrada, a gordura, e isso aliado a toda essa expectativa faz com que a pessoa realmente entre num estado de desequilíbrio aí. Pois é, a virada do ano ela significa aí mais comemoração, fogos, sirenes, música alta, gente conversando, fumaça de cigarro em ambiente que tem fumante. Talvez o folião não perceba, mas isso provoca estresse. É verdade, as pessoas às vezes não conseguem perceber essas reações, né? O sistema nervoso autônomo, a pessoa não consegue perceber, mas vai gerando um cansaço físico e mental. Às vezes a pessoa quer continuar na festa, ela quer continuar aproveitando, mas o organismo não permite mais. É como se fosse um sinal de alerta, uma luz de emergência que acendesse e dissesse para ela, vá um pouco mais devagar, né? Agora tem gente que não gosta de festa, né, Marcos? Que às vezes não está com o espírito muito em alta, está refletindo muito sobre o ano, fica um pouco deprimido. A pessoa deve se recolher mesmo ou ela pode fazer uma forcinha para tentar entrar na festa, se agregar aos amigos, aos parentes? É interessante que na contramão dessa felicidade coletiva, aparece que uma obrigatoriedade, né, de felicidade para todos. Então, aquele sujeito que nunca te cumprimentou passa a te cumprimentar, as pessoas ficam mais amáveis. Mas tem pessoas que não se dispõem a esse tipo de atitude e acabam ficando estressadas por se sentirem obrigadas a serem felizes nessa noite. Então, acaba sendo algo gerador de estresse também. Você me perguntou se a pessoa deve se forçar. Isso é uma coisa muito difícil a gente responder. Não existe esse conselho nessa cartilha, né? De modo geral, esse conselho de modo racional, aproveite. Se você internamente não está bem, não surte efeito nenhum. Se fosse assim, seria uma maravilha, né?